por que tem essa parte dentro da mentoria, a parte em que eu trago uma psicóloga para conversar com vocês? Eu quero que vocês entendam essa linha divisória, tá? Entre preparação e lado emocional, tá? Porque não adiantava eu trazer os melhores professores, os caras de Harvard para vocês aqui, se fosse necessário, e empurrar conteúdo para vocês de uma maneira desenfreada, né? Sem que vocês conheçam como vocês também têm que se proteger, né? Porque o que acontece muito, né, dentro da prova não é que o cara não conhece as disciplinas ou o que envolve uma prova. É o auto-boicote, né? O lado emocional acaba passando uma rasteira na pessoa. E a gente, pelo menos tendo consciência desse fator no vestibular, né? E a gente tratando, né? Sabendo conduzir, né? Não ser pego de surpresa, vai te preparar, né? Para que quando nessa preparação que a gente faz na mentoria, você fique mais encorajado, né? Que você sabe a realidade do que você realmente pode esperar, alinha sua expectativa, né? Então, a mentoria, se vocês observar tudo que a gente faz dentro do campo de preparação, todas as peças vão ser encaixadas, né? Então todos os fundamentos que a gente precisa trabalhar, né? Então a gente está realmente tendo aulas, né? Vocês estão tendo a parte em que vocês realmente têm que se desenvolver em determinadas atividades e tarefas. É por isso que é importante que vocês façam os exercícios. Eu sempre deixo aberto para que vocês, Greg, eu não entendi, preciso de uma orientação melhor, eu preciso, né, de uma ajuda mais personalizada. Então trabalhar, né, para que a gente possa entender cada elemento. E a parte da psicologia, né, da parte emocional, foi um fundamento que eu percebi quando eu estava fazendo vestibular, tá? Porque eu também vivi essa parte da frustração de não passar no vestibular. E quando eu percebi que o problema que eu tinha não era a questão do conteúdo, né? Não é saber matemática, não é saber português, mas é saber realmente controlar meu lado emocional, a questão da ansiedade, a questão de realmente saber que assim, cara, eu me preparei da maneira que eu tinha que me preparar, né? Eu vou encarar a prova como ela deve ser encarada, né? A prova de que a gente faz, se vocês forem observar, né, que a gente chama de teste de conhecimento, ela não é um teste de conhecimento, porque se ela avaliasse conhecimento, ela não tinha 4 questões erradas, né? Então ela quer que você erre, ela força. Então se você colocar estatisticamente, tem 80% de você errar e 20% de você acertar, né, se vocês forem observar na prova. Então essa absorção que vocês têm que ter, saber o lado emocional, né, que vocês têm que controlar. Saber que a gente está preparando com vocês na questão de ferramentas, mesmo, tipo conteúdo, vamos aprender, vamos se desenvolver. E vocês tratando esse aspecto emocional de vocês, o ambiente que vocês vão encontrar lá. Cara, não é tão hostil assim. Né? A gente viveu esses 3, 4 meses com o Greg dentro da mentoria, com os professores, com todas as atividades que a gente viveu. A prova, né, não é tão hostil assim. Né? Tudo que vocês tinham que fazer, vocês deram o melhor de vocês na mentoria, vocês tem o controle da prova, tem o controle emocional, tem o controle de vocês com a prova. Pô, Greg, eu me senti, talvez, durante a realização da prova, me senti em um ambiente desconfortável. Saber tomar alguma atitude para que aquilo não ocasione um problema maior, né, que deixe você totalmente nervoso e descontrole você na prova. Então, exercício que a gente vai trabalhar aqui. Então, é por isso que eu peço que vocês realmente fiquem compenetrados, tá? Porque o que vocês estão vendo na mentoria, desculpa, mas vocês não vão ver em outro lugar. Tá? A forma que a gente desenhou a mentoria, a forma que a gente vê a mentoria é para realmente dar ferramentas e condições para que vocês cheguem na prova e falem assim, nossa, é só mais uma prova, né? Eu vou executar tudo que a gente trabalhou durante 6 meses aqui, esses 4 meses, esses 3 meses, então eu vou só executar tudo que eu vivi lá, né? Então todo esse encorajamento, toda essa preparação, eu quero que vocês comecem agora a filtrar, né? Pô, realmente agora vou fazer todas as atividades dando o melhor de mim, né? Vou levantar questões. Eu peço muito isso a vocês, não sei se vocês já perceberam, mas eu peço muito para que vocês se posicionem, né? Que vocês falem de vocês, que vocês ponham o ponto de vista de vocês, que a gente fica num ambiente de, sei lá, no ambiente acadêmico, no ambiente educacional, que você vira só um elemento, que você só é um receptor, né? E aqui eu faço de vocês também participarem, que vocês realmente utilize o momento aqui para vocês também contribuir, que a gente está dentro de uma rede, né? E a gente se troca conhecimento ao tempo todo. Então, tudo que isso a gente faz na mentoria tem um propósito, tá? São peças, e essas peças eu preciso que vocês entendam, né, que não é em vão, né? A gente tem um trabalho muito personalizado, vocês já perceberam,
E é um trabalho que acontece, a gente tem um prazo muito curto para que aconteça, né? E eu tive que mostrar para vocês como que é feito o trabalho da mentoria. Vocês já perceberam que é diferente do que vocês encontrariam no cursinho, não menosprezando no cursinho, professor particular ou qualquer outra instituição de ensino, mas porque a gente trabalha aqui com uma outra filosofia, tá? Então, que cada atividade que a gente for fazer, cada recomendação que o professor passar para vocês, que cada recomendação que a Lucilene passar para vocês, tome nota, né? Fala, pô, legal. Por quê? Isso vai fazer diferença na preparação de vocês. Eu coloquei a Lucilene nesse momento agora, porque agora vai começar, eu vou começar a pegar pesado com vocês, tá? A Lucilene sabe que eu pego pesado e eu vou começar a pegar pesado com vocês. E aí eu precisava que vocês conseguissem já visualizar todo esse cenário, tá bom? Porque eu quero, de fato, que vocês conquistem o objetivo de vocês. Só que eu não posso desejar mais do que vocês. Então eu preciso que vocês tomem a dianteira, vocês assumam, cara, eu quero passar. Né? Esse desejo tem que ser seu. Cara, e você pode contar comigo, com os professores, com todas as pessoas, toda a equipe que tem aqui atrás, para ajudar vocês a conquistar esse objetivo de vocês, tá? Então é este panorama que eu quero que vocês acabem visualizando agora a prova da vestibular da FATEC, tá? Não sei se vocês muitos de vocês já fizeram a prova da FATEC em outras ocasiões, e vocês estão percebendo que como a gente encara o vestibular de uma maneira diferente, né? Então tem realmente seriedade, responsabilidade, tá? Bom, pessoal, então, boa noite, né? Como o Gregório falou, meu nome é Lucilene, eu sou formada em psicologia, né, pela Unip desde 2013, e a minha abordagem é a terapia cognitivo-comportamental, né? E assim, só para dar um esboço para vocês entenderem um pouquinho, a terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem que ela nasceu nos Estados Unidos visando trabalhar transtornos de ansiedade e depressão. E ela nasceu exatamente da dificuldade, né, da necessidade que se viu por conta da demora, às vezes, da efetividade, né, dos tratamentos. A abordagem que vocês talvez tenham mais familiaridade, que é o mais comum, até por ser uma das mais antigas, é a psicanalítica, né? Que é aquela tradicionalzinha dos filmes, onde vocês veem as pessoas sentadas no divã e conversando. Mas hoje em dia a terapia cognitivo-comportamental está bem conhecida também e ela tem sido bem efetiva. E então eu estou explicando isso para vocês entenderem, porque eu vou utilizar alguns termos, né, da terapia cognitivo-comportamental para explicar algumas questões que acontecem aí com a gente no dia a dia, né, quando a gente sofre de transtornos de ansiedade e depressão. E até mesmo para vocês, de repente, se vocês ficarem curiosos, vocês buscarem depois. Então é bom vocês se familiarizarem com os termos, porque vocês podem encontrar outras explicações diferentes e vocês vão falar, nossa, mas a Lucilene não falou nada disso. E aí se deve por conta da abordagem mesmo, tá bom? Então, só para vocês entenderem. Agora eu vou compartilhar minha tela aqui. Então, gente, eu vou falar um pouquinho sobre ansiedade e depressão e acho importante talvez a gente discutir, né? Por que o Greg escolheu esse tema? Hoje, não sei se vocês sabem, mas 1/3 da população global já sofre de transtornos de ansiedade e depressão. Hoje são os mais comuns. Se eu perguntar para vocês, eu tenho certeza que vocês conhecem pelo menos um histórico de algum conhecido ou conhecido de um conhecido que sofreu de algum transtorno como esses, né? E a gente, hoje o mundo chega a perder US$ 1 trilhão em produtividade por afastamentos devido a esses dois transtornos, né? Então, realmente é algo que está assim em foco, né? Bastante por conta desse problema geral, né? Como eu comentava com o Greg antes de vocês entrarem, é o mal da nossa era, né? Os males da mente são os vilões, né, da nossa era. Então, por isso que o Greg achou importante, até mesmo por conta do período que vocês estão, né, se preparando para o vestibular, e é muito comum, às vezes, a gente ter algum conceito, né, mental que vai fazer com que a gente fique tão nervoso, tão ansioso, que vai nos atrapalhar ali na hora da prova, e às vezes a gente se conhecer nos ajuda a nos preparar melhor. Eu não consigo vencer aquilo que eu não conheço.
Então, para vocês entenderem, as escalas de Beck, né? Beck Anxiety Index, foi criado pelo Beck, pelo Aaron Beck, que é o criador da teoria, né? Da terapia cognitivo-comportamental, né? Ele é o pai da terapia da TCC, como a gente chama, que não é o TCC da universidade, né? Então, aqui a gente vai utilizar esses 4 termos: ansiedade, depressão, desesperança e suicídio, né? Então, a ansiedade, ela é a raiz da depressão. É engraçado que a gente conhece os 2 transtornos, né? O transtorno de ansiedade, tem gente que fica só na ansiedade e tem gente que evolui para a depressão. Mas é importante a gente reforçar que a ansiedade, ela é a raiz de uma série de transtornos. Ela cria uma árvore, né, de transtornos. Então, se a gente for analisar, a ansiedade é a raiz da depressão, mas ela também pode ser a raiz da síndrome do pânico, de falar em público. Enfim, gente, várias síndromes. Se a gente for analisar, a ansiedade, ela é a base de todas elas, tá? Então, o que é a ansiedade em si, né? Essa é um sentimento, uma emoção ali que vai provocar em nós um medo do futuro, né? Aquele receio do que está por vir. Eu não sei exatamente o que está por vir, mas eu só me preocupo com esse porvir. E nisso eu fico ali alimentando esse receio, e com isso eu me recuso a avançar. E isso faz com que a gente fique naquela overdose mental, né? E se, e se, e se, e se. E nesse e se a gente deixa muitas vezes nos atrapalhar. É importante, enquanto vocês vão vendo aí as características, vocês vejam se vocês se identificam com alguns dos sintomas, né? Quais são, né? Então, é a constante tensão, nervosismo, essa sensação de que algo ruim está para acontecer a qualquer momento, problema de concentração, um medo constante, mesmo sem ter uma justificativa, um descontrole sobre os pensamentos. Então, é aquele pensamento: nossa, mas não vai dar certo, não vai dar certo, eu vou me dar mal. Essa preocupação exagerada, né, em comparação com a realidade. Então, pegando um exemplo da prova, né, eu vou fazer o vestibular, nossa, eu não consigo, eu vou me dar mal, e na hora em que você questiona, por exemplo, né, para uma pessoa que sofre de ansiedade, mas qual que é a pior coisa que pode acontecer se você se der mal na prova? Qual que é a pior coisa? É você perder lá a taxa da matrícula e você ter que refazer. Mas quando a pessoa sofre de ansiedade, ela não consegue transpor isso, que assim, tipo, a vida vai seguir. E aí, às vezes, você vai ter que esperar 6 meses, 1 ano para fazer o vestibular novamente, mas é a vida que segue. E você vai tentar novamente, e tá tudo bem também, né? Ninguém morre por tentar mais de uma vez o vestibular. Então, assim, a pessoa que sofre de ansiedade, ela não consegue transpor essa situação, né? Ela pode ter problemas para dormir, né? Insônia, ou às vezes o oposto também, né? Dormir muito, ela só quer dormir. Então, às vezes, como um mecanismo de defesa mesmo, para poder aplacar esse sentimento, uma irritabilidade constante. E agitação nos braços e nas pernas, os famosos tiques, né? Então a pessoa fica o tempo todo, às vezes balançando a perna, ou às vezes batendo ali o dedo ou a mão em algum lugar. Então esses tiques nervosos, eles são sintomas de ansiedade, né? Gente, então assim, mais importante do que os sintomas é a gente observar o nível de normalidade. Então assim, tudo isso que eu falei para vocês, qualquer pessoa que está dentro da normalidade pode ter. Então vai ter um dia que você vai estar mais acelerado, que de repente você vai estar ali balançando a perna, ou você pode até ter algum sintoma de ansiedade. Você está ansioso porque vai acontecer alguma coisa. Como que eu sei quando eu tá passando do limite e eu preciso de ajuda? É quando eu vejo que passa do nível da normalidade. Isso me atrapalha de alguma forma. Isso começa a me impedir de fazer as coisas. Eu começo a me sentir frustrado, né? Então, quando acontece isso, então a ansiedade, ela vai ultrapassar o limite da normalidade, a tendência é ela evoluir o quadro. E aí ela pode evoluir o quadro para outras questões, mas comumente ela vai para depressão. Por quê? Eu fico envolta naquela overdose mental,
E quando eu não consigo transpor, aquela realidade me frustra e eu vou cair na depressão. Então, eu vou dar um exemplo básico de uma realidade que pode ser comum no meio, na situação em que vocês estão. Então, imagina que eu vou fazer o vestibular, eu fico com isso muito tempo na minha cabeça, eu não vou conseguir, meu Deus, eu não vou conseguir, e agora o que eu vou fazer? Eu vou mal, não vou conseguir passar na prova, vai dar tudo errado. Chega lá, eu fico com tanto medo de me dar mal, que eu não consigo prestar atenção, eu não consigo focar para entender as questões. E aí, o que vai acontecer? Eu vou me dar mal. Porque eu estou preocupada em me dar mal. Na hora em que eu me dou mal, isso vai reforçar o meu pensamento de que realmente eu tinha razão, eu me dei mal. E aí, com isso, às vezes eu posso até insistir algumas outras vezes, e na hora em que eu vejo que eu não consigo evoluir, eu não consigo passar dessa dificuldade, eu caio na depressão. Porque eu vou ter uma desesperança, né? Isso vai me trazer um sentimento de que não vai dar certo, que eu não vou conseguir jamais e que eu sou uma fracassada, então eu não vou mais tentar. E aí eu caio na depressão, certo? A depressão, então, ela vai ser esse sentimento de desesperança com relação à vida, porque não adianta tentar, que eu não vou conseguir jamais. Então, os sintomas de depressão, né? Então, a gente vai ver que ele vai evoluir. Então, a irritabilidade vai estar sempre presente, a ansiedade está ali naquele momento, porque você quer que aconteça alguma coisa que não vai acontecer, né? Então, ela vai ampliando essa angústia diante desse ambiente que eu me vejo presa, o desânimo, o cansaço, necessidade de maior esforço para fazer as coisas, ou seja, eu já não tenho mais ânimo, então eu não quero mais me inscrever no vestibular, eu não quero mais estudar, eu não quero mais nada, eu não tenho mais ânimo. Desinteresse, falta de motivação, apatia, ou seja, eu fico sempre no meu canto ali, eu já não tenho mais desejo de fazer as coisas como tinha antigamente. Aí vai acontecer muito frequentemente a sensação de medo, insegurança, né? Essa desesperança, o sentimento de desamparo, de que eu estou abandonada, né? O pessimismo, então as ideias sempre negativas vinculadas àquela situação. Então a gente precisa ficar atento. Uma coisa que é importante também vocês saberem é que existe diferença entre transtorno e episódio. Vocês têm alguma ideia? Vocês imaginam o que seja a diferença? O que poderia ser um episódio depressivo e o que poderia ser um transtorno depressivo? O que vocês acham que é a diferença? Por exemplo, não passar na prova, a gente fica meio mal no começo, depois passa? Tipo isso? Isso seria o quê? Um episódio ou um transtorno? Aí daí um episódio. Exatamente. O episódio, ele é uma situação momentânea que acontece e nos deixa ansiosos, nos deixa deprimidos. O transtorno, ele é recorrente. Da mesma forma, o episódio, ele está sempre vinculado a uma situação recente que aconteceu. O transtorno, ele perde essa característica de vínculo e ele passa a ser ele em si mesmo. Ou seja, um episódio depressivo, ele pode acontecer por uma questão. Então, eu não passei na prova, fiquei deprimido porque eu não passei na prova. É o episódio depressivo. Eu perdi um parente, um ente querido, aconteceu alguma coisa ruim na minha casa, eu ficar deprimida normal. Então é um episódio depressivo. Quando essa depressão ultrapassa o limite, ou seja, eu não consegui fazer a prova, então eu fico deprimida por conta do meu fracasso na prova. Essa depressão, ela vai me acompanhar em todas as esferas da vida. Eu não quero mais ir trabalhar, eu não vejo mais sentido de sair com os amigos, eu não quero levantar da cama. E aí chega um momento em que o fracasso da prova ficou lá atrás e eu continuo deprimida por todas as coisas que me rodam, um vínculo com alguma situação ruim que me aconteceu. Eu não consigo mais enxergar
o bom, né, das coisas em nada. Então, já é um transtorno depressivo, tá? É importante a gente ter essa diferenciação, porque às vezes eu falo assim, nossa, aconteceu alguma coisa, eu tô lá triste, com o humor deprimido, eu falo, nossa, eu tô em depressão, preciso tomar remédio já. E não necessariamente, tá? Então eu preciso identificar a frequência e a intensidade com que isso acontece para eu saber se eu preciso ou não de ajuda. Então agora a gente vai mostrar um pouquinho das escalas, né? Então o BDI, que é o Beck Depression Index, que é o de depressão, então ele vai investigar aí, né, são 21 fatores dentro do nosso ser que ele investiga, e a gente tem, então, os scores. Então, quando você vai responder a escala Beck, você vai, então, preenchendo ali os campos, e no final você vai ter os scores, né? Então, vocês mesmos conseguem já, através do resultado, já ver quais são os scores de vocês. Então, de 0 a 13 é mínimo, ou seja, uma pessoa que tirou um score de 0 a 13, ela não tem depressão quase nenhuma. Às vezes ali ela pode até dar ali no 13, ela está com algum humor deprimido, ou ela tem uma visão um pouco mais pessimista da realidade, mas ela não tem ali nenhum estímulo que indique aí um caso de alerta depressivo, tá? De 14 a 19 é uma depressão leve, ou seja, ela ainda não precisa de ajuda de nenhum especialista para superar essa situação, ela pode lidar com as questões, e é importante dizer, gente, para quem gosta e quem quer estudar mais sobre cognitivo comportamental, ela é uma abordagem que é autoinstrutiva, né? Ela é autodidática, ou seja, se você, como leitor, como você não precisa ser psicólogo para entender as teorias da TCC, você vai lá e compra um livro, você consegue entender, inclusive tem manuais de exercícios que às vezes a pessoa que tem a depressão, a depressão ou a ansiedade aí no nível leve, às vezes você fala assim, não, eu quero controlar a minha ansiedade até para me prevenir, vocês podem, né, instrumentos de controle, né, de técnicas de controle dessa ansiedade para que ela não venha a evoluir para um quadro mais grave, sabe? Então, é bem interessante. Aí de 20 a 28 é moderado, então eu falaria assim, o gato está subindo no telhado já, né? Se deu esse score aí, então fiquem alerta, vejam o quanto de sofrimento que está causando, o quanto que isso está atrapalhando a vida de vocês, e caso vocês vejam que o sofrimento de 0 a 10 já passou de 5, por exemplo, já é hora de buscar um especialista, de buscar ajuda. 29 a 63 é um nível grave, ou seja, procure um especialista. E quando eu falo especialista, gente, é muito comum as pessoas terem dúvida da diferença do psiquiatra para o psicólogo. O que cada um faz? Então, verem a situação entre o psiquiatra e o psicólogo, quem sofre, né, de um grau de depressão aí grave, geralmente essa pessoa ela precisa dos dois especialistas. O grau moderado, às vezes o psicólogo dá conta. No nível grave, a pessoa ela vai precisar desse trabalho conjunto, porque o psiquiatra ele vai medicar, ou seja, ele vai entrar com ansiolítico, né, um antidepressivo para você. E aí com isso ele vai cortar o sintoma na hora. Então aquele ansiolítico ele vai te deixar mais calmo, mais tranquilo, mais animado, mais excitado com relação à vida. Ao mesmo tempo, o psicólogo vai trabalhando os porquês. Então, o porquê que você chegou naquele ponto? Então, é como se o psiquiatra, ele é aquele que vai colocar o band-aid por cima, né? Ele vai jogar um sprayzinho ali. Só que o que acontece? O band-aid, ele tapou. Então, você não tá vendo o ferimento, você não tá sentindo dor. Mas a ferida continua. Então, você precisa do psicólogo para ir curando essa ferida por baixo. Senão ela apodrece. E por que eu digo isso? É muito comum, né? A pessoa, às vezes, ela está num nível grave de depressão, ela vai procurar só o psiquiatra. Mas o psiquiatra, ele não tem estrutura para trabalhar os porquês, então ele vai dar um ansiolítico. O perigoso é que quando você está tomando ansiolítico, você se sente super bem. E qual que é o nosso primeiro pensamento quando a gente está se sentindo super bem? Eu estou curada, eu não preciso mais, eu não vou mais para o psiquiatra.
Só que o problema é que quando você tira, você corta o remédio, tanto que se vocês forem ver uma pessoa que faz um tratamento de antidepressivos, ela começa num grau de remédio e vai aumentando a dosagem com o tempo. Ela não pode começar num grau já forte. E aí ela chega naquele ponto onde, ok, o remédio está ali mantendo, na hora em que ela está bem, que o médico começa a perceber que ela já está superando, ele vai reduzindo gradativamente. Porque se você interrompe o tratamento, a queda é como se você estivesse subindo uma escada, né? Então imagina que tem uma montanha num lugar, uma montanha numa ponta, uma montanha na outra, e você tem um precipício lá embaixo, né? Então você vai colocando degrau por degrau para alcançar do lado doente para o lado saudável. Se você, por conta própria, corta essa escada, você vai cair lá embaixo e a queda é dura. Então, é nesse ponto que, às vezes, quando a gente vai investigar pessoas que sofriam de depressão e que faziam tratamento e acabaram dando passagem ao ato, que a gente chama, né, que é quando ela chega no nível de tirar a própria vida, geralmente é por conta disso. Ela está tomando remédio, ela não está fazendo acompanhamento adequado com o psicólogo, ela fala, eu já estou bem, ela corta o remédio, ela se mata, porque no dia seguinte ela não entende, né, o buraco em que ela caiu dentro. Então isso é muito importante, a gente estar sempre alerta, né? Aí vem o BAI, né, o de ansiedade, né, o teste de ansiedade, então ele também vai investigar aí 21 sintomas, né, em que você pode desenvolver no período que você está trabalhando aí a sua ansiedade, e a mesma coisa também vai trazer os scores, então de 0 a 10 é mínimo, ou seja, você está passando por uma situação ali, de 11 a 19 é leve, ou seja, mantenha aí vigilante sobre o nível de ansiedade, mas não precisa de nenhum tipo de intervenção. De 20 a 30 é moderado, já procure o especialista, né, que geralmente o psicólogo vai ser mais efetivo. De 31 a 63 é grave, ou seja, o seu nível de ansiedade, provavelmente, se ele não evoluiu ainda, em breve ele evoluirá para qualquer outro tipo de transtorno, que no caso é muito triste, né, gente? Uma pessoa que acaba, às vezes, desenvolvendo uma síndrome do pânico, um transtorno de ansiedade generalizada, um transtorno depressivo, enfim, e tantos outros mapeados no dia a dia por conta de uma ansiedade mal curada. O teste, gente, para aplicação do teste, o que é importante a gente levar? O teste psicológico, ele nunca é determinante, tá? É importante a gente não levar as coisas a ferro e fogo. Por quê? Ele não vai dizer quem é você, ele é apenas um indicador de que você pode estar sofrendo aquilo, mas depende às vezes do seu estado de humor na hora de responder aquele, depende do ambiente que você está. Então a orientação é de sempre a gente fazer um teste psicológico acompanhado por um psicólogo. É sempre importante vocês fazerem o teste acompanhados de um profissional, né? Respeitar o ambiente, então tem que ser um ambiente mais neutro possível, ou seja, tem que ser um ambiente que esteja possam fazer com calma, com tranquilidade. É muito importante que no teste sinceros nas suas respostas, ou seja, não responder aquilo que vocês gostariam de ser ou de fazer, mas a que são, aquilo que vocês realmente fazem. Quanto mais fiéis vocês forem à sua própria realidade, mais fiel vai ser o teste com relação a vocês, né? Lembrando que no teste psicológico nunca existe certo e errado, é apenas um mapeamento de quem são vocês, é para autoconhecimento. Nunca vai recriminar você, nunca vai estar certo ou errado, você nunca vai ser, nossa, você é o cara mal porque você respondeu isso. Não, não existe isso. A psicologia, ela trabalha sem qualquer tipo de julgamento, né? E a periodicidade de um teste. Então, é importante dizer que todo teste psicológico, ele tem a validade de 2 anos. Ou seja, vocês estão fazendo um BAI agora, vocês não podem fazer um BAI em menos de 6 meses. Porque se vocês fizerem de novo, o teste ele já vai estar enviesado, né? Ele não vai ter validade, porque vocês já sabem
né, das perguntas e respostas, e vocês já vão estar enviesados com relação a isso. E o teste ele tem validade máxima de 2 anos, porque a gente sempre muda, né? Então eu estou sempre em transformação. Passou de 2 anos, eu já não sou mais a mesma pessoa que eu era. Então vocês não podem utilizar o resultado de um teste por um período tão longo. Passou 2 anos, é bom fazer de novo para investigar aí, ver as alterações, né? E aí, outra coisa que é importante, hoje em dia a gente fala muito mais abertamente sobre isso, né? Mas assim como o nosso corpo, a nossa mente também exige cuidados. E hoje em dia a gente vê que talvez exige muito mais até do que o nosso corpo, né? Porque o corpo, eu tô com uma dor aqui no meu braço, eu vou no médico, ele já vai olhar, qualquer exame lá já determina, eu já faço o tratamento, põe o remédio aqui e tá certo. O braço não pensa, né, gente? Mas e a minha cabeça, né? Aí a questão, o buraco é mais embaixo. Então, é importante a gente sempre respeitar muito o nosso corpo e a gente sempre buscar aí ajuda profissional, né? Porque no final das contas a gente buscar ajuda não é nenhum motivo de vergonha, né? A gente tem que sempre ter orgulho aí de se conhecer cada vez mais e de precisar de ajuda, porque no final das contas todo mundo precisa, né? Então, gente, eu vou preparar para vocês e vou mandar, né? Para o Gregório e ele distribui para vocês algumas técnicas que a terapia cognitivo-comportamental oferece para você fazer controle de transtornos de ansiedade, né? Então, um exemplo básico que tem são os cartões de enfrentamento, tá? Lá vai estar explicado algumas técnicas que vocês podem utilizar. Então, o que são os cartões de enfrentamento? Toda vez que a gente está ansioso, a gente tem um pensamento que alimenta essa ansiedade, né? Então, por exemplo, estou muito ansioso. Vamos voltar lá no exemplo da prova. Nossa, eu não vou conseguir passar, não vou conseguir passar. E aí, esse pensamento pessimista, ele alimenta a minha ansiedade. E ele tem os porquês, né? Então, quando eu vou pensando por quê que eu não vou conseguir passar, aí vem os pensamentos que estão por trás. Ah, porque eu já fiz essa prova antes, não deu certo, ou porque eu já vi meus amigos dizendo que essa prova é muito difícil, ou por conta de N motivos a gente vai dar na nossa própria cabeça. Os cartões de enfrentamento, gente, são pequenos bilhetes que a gente deixa de fácil acesso. Então, na carteira que eu uso todo dia, na bolsa, enfim, aonde eu vou, eu carrego esses cartões. Porque no momento em que bate a ansiedade, eu vou ler um por um desses cartões de enfrentamento. E esses cartões, eles vão estar respondendo a esses pensamentos negativos. Então, eu vou contradizer o que o pensamento diz. Eu já fiz essa prova antes e eu sei, e é por isso que eu sei que eu vou me dar mal. Então, o cartão de enfrentamento ele vai estar escrito o oposto. Ele vai dizer assim: eu conheço um amigo que fez a prova, sei lá, a mesma prova 3 vezes e ele só passou na última. Então, eu posso passar dessa vez. Então, ele vai estar respondendo a esse pensamento negativo. Então, tem várias técnicas assim que são autodirigidas que vocês podem fazer para ajudar vocês a controlarem a ansiedade. Eu vou passar para o Gregório uma lista e ele distribui para vocês, para que vocês carreguem com vocês. E caso vocês percebam que vocês estão no nível de ansiedade leve, ou que estão no nível de ansiedade moderada, mas ainda está ali quase no leve, vocês podem fazer isso sozinhos e ganhar essa independência e alcançar essa melhora, tá bom? É uma abordagem bem interessante. Se vocês forem ver a linguagem da terapia cognitivo-comportamental, ela é muito a questão de autoajuda. Então, os materiais que vocês podem encontrar, se vocês quiserem saber mais sobre isso, vocês vão ver que é uma linguagem super simples, que vocês conseguem entender, é uma linguagem super atual, tanto que o Aaron Beck, ele está vivo ainda, né, o criador da metodologia. Então, vocês vão achar uma infinidade de materiais sobre isso. Acho que a mensagem como um todo é
para entender que é importante a gente trabalhar nesses pensamentos negativos, que são eles que alimentam essa crença, e quando a gente vai atacando os pensamentos, aos poucos a gente vai transformando a crença. Então, a terapia cognitivo-comportamental, diferentemente da psicanálise, que fica bastante voltada para um passado, ela vai sim buscar qual é essa crença, mas ela vai trabalhar na transformação da crença através das experiências presentes, ou seja, ela vai focar muito nos pensamentos que você tem agora, e através da construção e da modificação desse pensamento baseada nos eventos, então, como por exemplo os cartões de enfrentamento, conforme você vai tendo sucesso, você vai realmente comprovando que essa sua crença ela não é válida. E a partir do momento em que você vê que realmente não fazia sentido aquele pensamento que você tinha, você começa a mudar essa crença que é distorcida e que acaba tendo um prejuízo social, né? Acho que a mensagem geral é: a gente precisa, quando a gente está falando sobre transtornos mentais, ele está baseado 100% nos nossos conceitos, na nossa cognição, na nossa forma de ver o mundo. E quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente precisa transformar essa nossa forma de ver o mundo. Porque muitas vezes o fato da gente não ter uma solução para aquele problema é muitas vezes porque a gente não acredita que aquele problema tenha solução. E a gente precisa de ajuda. Se a gente vê que isso está causando sofrimento muito grande, tanto para nós quanto para os outros, é importante a gente procurar ajuda para que a gente consiga, então, transformar essa forma de enxergar o mundo e aí a gente conseguir adquirir as ferramentas, né, para a gente poder resolver. Última coisa, gente, agora para encerrar de vez, é que transtorno psicológico não tem cura. Tá? É muito comum, às vezes, a gente procurar um profissional, né, um psicólogo, um psiquiatra, achando que nós somos como uma caixinha quebrada. Então, eu vou lá, ele vai mexer ali na minha cabeça, vai consertar todos os encanamentos que estão furados ali, e eu vou voltar para minha casa livre para sempre. E não é assim que funciona. Primeiro que o psiquiatra ele vai medicar, ou seja, ele vai cortar o sintoma, mas ele não vai curar você. Você vai estar sempre dependente do remédio, né? Caso você esteja trabalhando. E o psicólogo, ele vai me mostrar a direção. Mas a única pessoa que pode realmente encontrar, né, a solução para o meu problema sou eu mesma. Então, o psicólogo, ele não vai curar você, ele não vai fazer ali uma amarração ali na sua cabeça que vai dar certo para sempre. Ele vai te ajudar a lidar com essas questões. E os nossos processos mentais, né, como eu falei, eles não têm cura, a gente lida com eles a vida inteira. O que eles fazem é diminuir. Então, se você sofre de um transtorno, você vai fazer um tratamento psicológico, né, com um psicólogo, ele vai diminuir drasticamente até quase desaparecer. Até ele tá ali, mas ele não te incomoda mais. Mas ele vai ser sempre aquela vozinha no fundo da sua cabeça que vai, de repente, vez ou outra, te puxar para baixo. E o que você vai adquirir é força e estabilidade para você driblar aí esses momentos onde você vai conseguir resolver, onde você vai conseguir lidar, né, com esses desafios diários aí que você vai enfrentar. Sim, a questão do fazer, né? Não só o pensar, mas tudo começa realmente pelo pensamento. Porque quando eu penso, por exemplo, negativamente, eu não vou conseguir. Então, às vezes, eu posso até tentar da primeira vez, mas o primeiro fracasso vai fazer com que eu desista, porque eu vou olhar, não conseguia? Olha só como eu tinha razão. E aí faz com que você não tente de novo, e aí vai tornar uma realidade, ou seja, você vai repetir um padrão. Por quê? Você não vai conseguir nada, você não vai tentar, vai falar assim, não, no primeiro fracasso eu já desisto. Quando que o inverso também é verdadeiro. Então, se eu falo, eu vou conseguir, eu vou ignorar esse fracasso, ele não vai ser nada, porque eu vou ter esse objetivo claro na minha cabeça. Então, eu não consegui agora, mas eu vou tentar de novo. Então, faz com que você minimize o efeito colateral ruim, que é o fracassar, que é algo normal para todo mundo, né? A gente não consegue viver, não existe uma pessoa que fala assim, eu nasci e morri lá com 100 anos
sem nunca ter fracassado. Até porque o fracasso, ele faz parte do nosso processo. Se a gente for estudar, por exemplo, a psicologia do desenvolvimento, do ciclo vital, você vai ver que o nosso aprendizado está baseado em tentativa e erro, né? Então eu vou tentar, erro, aí eu aprendo o que eu errei. Então eu não aprendi como fazer, mas eu aprendi como não fazer. E aí eu vou tentar de outra forma. E assim vai. Essa é a base do nosso aprendizado. Então, se eu não erro, eu não aprendo. Então, quando eu tenho uma mente voltada para o fracasso, eu não vou tentar novamente. Só que como que eu vou aprender e vou fazer dar certo se eu não errei? E a mesma coisa quando eu estou pensando positivo, ou seja, eu estou voltada para o sucesso, então o fracasso vai acontecer naturalmente porque ele acontece para todos. Mas eu vou minimizar essa visão do fracasso, falar, não, eu não consegui aqui, mas o que eu poderia ter feito diferente? Ah, então eu vou tentar essa estratégia ou aquela estratégia. A pessoa que está voltada para o fracasso, ela não vai ter capacidade de analisar o que ela poderia ter feito de diferente, porque ela vai ficar focada só no fracasso. E assim, gente, o objetivo da psicologia nunca vai ser manter vocês dependentes para sempre, tá? Às vezes a gente olha para a pessoa que faz terapia e fala, nossa, vai carregar isso aí pro resto da vida. Mas na verdade não. Todo psicólogo, quando ele vai trabalhando com o seu paciente, ele vai sempre olhar e pensar de que forma que você consegue se ver livre dos medicamentos, em primeiro lugar. Nenhum psicólogo gosta de colocar alguém para tomar medicação, tá? Isso aí é em último, assim, num caso extremo. E ao mesmo tempo, quando você vai trabalhando com o seu paciente, você vai sempre pensando quando que ele vai ter alta, ou seja, quando que ele vai conseguir caminhar com as próprias pernas. Então, a intenção do psicólogo sempre vai ser fazer com que se conhecer, né, exatamente o que você tem e de você conseguir lidar com as suas questões por conta própria, sem precisar de remédio. Então, assim, às vezes você não vai se ver livre da ansiedade, mas você vai saber, você vai conseguir identificar os sinais de quando ela vai acontecer e você fala, não, peraí, eu já tô com sintoma de ansiedade, então eu preciso me acalmar. De repente eu consigo, você chega num nível de maturidade que às vezes é alguma coisa no ambiente que está te provocando aquela ansiedade, então você vai neutralizar, ou você vai sair do ambiente, ou você vai mudar a estratégia para que aquilo não aconteça, ou você vai utilizar algum mecanismo. Então, a ideia, né, da construção dentro de um consultório de psicologia é você conseguir alcançar essas ferramentas para que você lide com o seu transtorno. Tem pequenas técnicas, na verdade, assim, as técnicas da psicologia, elas vão mais trabalhar com a questão de ansiedade e depressão, e isso que você está descrevendo, a gente chama de comportamento. Me fugiu o termo técnico, mas é um humor deprimido que vai provocar um comportamento apático. Tá? Então você vai ter esse desânimo diante de uma situação. Por quê? Você está há bastante tempo ali, é desgastante. Então, assim, são pequenas coisas que você pode fazer que ajudam a aliviar. Então, por exemplo, o fato de você respirar fundo e viver um dia por vez. Uma coisa que geralmente costuma trazer esse desânimo é quando você olha para frente. Fala, nossa, mas eu ainda tenho muita coisa para estudar. Nossa, mas ainda falta muito tempo. Ou, nossa, eu já estou há muito tempo nisso. Então, esse tipo de pensamento, de olhar para frente, traz esse desgaste, porque você já está antecipando aquela questão. Então, é o viver o hoje, sabe? Então, você vai ter que estudar. Então, hoje eu tenho que fazer isso. Não ficar pensando o tanto que você já fez ou o tanto que você ainda tem que fazer. Outras coisas, então, por exemplo, tem algumas técnicas de respiração, né, de pensamento positivo. Então, por exemplo, tem algumas técnicas de você colocar lá o seu objetivo. Então, você vai pegar uma imagem do seu objetivo. Então, entrar na faculdade, então você vai pegar lá, sei lá, você está fazendo para a faculdade de engenharia, você vai pegar um diploma, uma imagem de um diploma de engenheiro lá na internet e vai colar bem na sua parede. Então, todas as vezes que você se sentir deprimido, você vai olhar para aquele diploma e vai falar, é por você que eu estou fazendo isso. E aí, não vai, assim, o seu ânimo, ele não vai durar para sempre. Não existe
nenhum segredo ali de ouro que vai fazer com que você esteja sempre assim. Mas existem pequenas técnicas que vão te ajudando a superar esses pequenos desafios até você chegar no seu objetivo final. Obrigada, gente. Eu fico à disposição aí.